Fala, gurizadinha! Tá tudo certo com vocês dentro do possível? Seguinte, chegando aqui para mais um Suba no Banquinho, o quadro no qual eu respondo as perguntas que vocês me enviam toda sexta-feira de manhã lá na outra rede social, @Tati Mantovani no Instagram. Eu abro a caixinha de perguntas e toda segunda-feira, mais ou menos meio-dia, horário de Brasília, está publicado aqui no canal as respostas. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu tento separar bastantes perguntas diferentes, porque vem muita pergunta parecida, para responder a maior quantidade de pessoas possível. Antes de começar aqui o Suba no Banquinho, que vocês sobem no banquinho e fazem a pergunta para mim, dizer mais uma vez que o estado do Rio Grande do Sul continua precisando muito da nossa ajuda. A água está baixando em Porto Alegre, na região metropolitana e em outros locais do estado, e muita gente ainda está fora de casa e muita gente perdeu absolutamente tudo. Então a gente vai precisar precisar seguir ajudando o estado do Rio Grande do Sul para se reconstruir. Tem muitas entidades arrecadando fundos para poder comprar o que é necessário para reconstruir a vida das pessoas, né? Porque muita gente perdeu absolutamente tudo. Então, pedir para vocês continuarem ajudando. Quem já ajudou, meu muito obrigada. E quem ainda vai ajudar, meu muito obrigada também. Vamos lá, vou começar a responder as perguntas de vocês, porque tem bastante pergunta. Eu separei várias aqui. Acho que o vídeo vai ficar até um pouquinho longo, mas vou tentar responder a maioria. O Cauê.mrts sobe no banquinho e manda: Tati, tu tem algum amigo ou amiga que seja menor que você? Tenho. Uma das minhas melhores amigas aqui em Madrid, ela é guatemalteca, maravilhosa, como uma irmã pra mim. Ela é menor do que eu. Ela é menor do que eu. Inclusive, ela é maravilhosa. E ela é menor que eu. Eu digo pra ela que quando eu tô do lado dela, eu me sinto um gigante, assim. Sou tipo o Luka Doncic, entendeu? Só que não. Inclusive, Luka Doncic, madre minha, tá jogando muito. Eu tô torcendo pro Dallas Maverick nessa NBA, por causa do Luka Doncic. Eu acho ele muito divertido e um baita de um jogador. Ma.Mateus, SV Underline, sobe no banquinho e manda: Tati, este Real Madrid desta temporada pode superar o que conquistou 5 Champions? Então, acho que superar o das 5 Champions tem que ganhar 5 Champions, né? E o ponto é que o Real Madrid tá ainda nesse processo de transição, a gente ainda tem jogadores das 5 Champions, né? Eu não sei se tu tá falando do de 2022, que foi o último, assim, com a grande maioria dos jogadores das 5 Champions, se tu tá comparando com o de 2022, porque a gente não pode comparar uma temporada com várias temporadas, né? Então, fiquei um pouco na dúvida da tua pergunta. Mas eu acho que esse Real Madrid, a gente já viu do Real Madrid das 5 Champions, cada um deles meio que entrou para a história por um motivo diferente, né? O da 10ª, porque voltou a ganhar Champions depois de bastante tempo. O da de 16, por ter conseguido de novo conquistar Champions de novo sobre o seu rival da capital espanhola. O da de 17, que para mim eu acho que foi o melhor assim, Real Madrid, o de 2017, que conquista 5 títulos no ano. Para mim, eu acho que entre todos ele foi o melhor, que estava mais entrosado, que voava e tal, acho que o 17. O de 18 meio que foi o final de uma micro-era dentro dessa era, né? A última temporada do Cristiano, e foi meio que alguma coisa dentro. O de 22 é o do Real Madrid das remontadas, e esse talvez fique conhecido, se conseguir conquistar a Champions, por, sei lá, mano, a nova geração é parecida com a anterior, assim. Então, eu não sei com qual deles exatamente tu tá querendo comparar com o das 5 Champions, mas eu acho que eles têm pontos em comum, mas cada um é diferente, assim. Se tu quer falar da geração, se essa geração de agora pode igualar o das 5 Champions, eu acho que eles têm muito como objetivo, assim, superar a geração anterior. Então, acho que é um dos objetivos da nova geração. Gui.amarães, underline 11. Tati, quem foi o melhor jogador do Real que você já entrevistou? Cristiano Ronaldo. Um dos melhores jogadores da história do futebol. Tamires, DR, sobe no banquinho e manda: Tati, uma mania culinária espanhola que você já adotou. Comer pão com tomate de manhã. O pan tumaca, que
que é chamado na Catalunha, eu acho que eu não sei, nunca pesquisei a origem, mas na Catalunha muito, começou lá, eu acho, e depois se expandiu para toda a Espanha. Eles têm como costume, de manhã, tomar um café e comer um pão torrado com o tomate ralado, azeite e sal. É uma coisa que às vezes chama a atenção das pessoas, às vezes não, e é algo que eu adoro e já incluí totalmente na minha, tipo, eu tomo café da manhã comendo pão com tomate, assim, tomate ralado. Tu pega o tomate, rala ele, aí ele fica meio líquido assim, mas ainda com uns pedacinhos. Bota azeite e sal. Adoro pão com tomate. Eu como todas as manhãs. Menos quando eu tô muito, muito de dieta, que daí eu corto o carboidrato. Luiz Felipe Underline Cris sobe no banquinho e manda. Tirando o último, qual o jogo mais emocionante que você cobriu? Cara, escolher um é muito difícil, porque todos os da remontadas em 22 foram uma loucura. Mas todos. Cara, é que eu não consigo escolher um. Os 3 gols do Benzema no PSG foram um treco absurdo. Depois, os 2 gols do Rodrigo no City, em 22 foi absurdo. O jogo que o Vini faz em Anfield, que o Real Madrid vence na temporada passada, que depois o Real Madrid é eliminado pelo City nas semifinais, mas nas oitavas elimina o Liverpool. O Vini faz um jogo absurdo em Anfield. Também é um jogo muito marcante. Os jogos dessa temporada contra o City, os dois, e agora os 2 contra o Bayern, cara, eu não consigo escolher, mas são muitos, assim, porque são realmente uns anos, assim, de muitos jogos emocionantes e loucos e que se definem no final, essa loucura. Então, não sei. Eu fiz cobertura também de alguns outros jogos que também foram, tipo, muito emocionantes, assim, e muito loucos. Eu tenho muitos jogos, eu teria que fazer uma lista de todos eles, lembrar exatamente de cada um para poder elencar, assim, mas são muitos, não sei escolher um. Emanuel.zn, tem o desejo de cobrir o Grêmio algum dia, como faz hoje com o Real Madrid? Então, se o Grêmio um dia se mudar para Madrid e jogar aqui, sim. Eu escolhi morar em Madrid, eu moro em Madrid antes de trabalhar com a TNT, então, assim, Madrid é o meu lugar, assim. O Grêmio é o meu clube do coração e vai ser para sempre. E eu gosto de acompanhar o Grêmio, gosto de falar sobre o Grêmio aqui às vezes, porque sim, aí eu assumo um pouco mais a minha parte jornalista, mas mais torcedora, assim, porque eu não tô no dia a dia do clube, então eu não tenho a capacidade de poder analisar tantas coisas, porque eu não tenho tanta informação, né? Mas eu já cobri o Grêmio no final do Mundial de Clubes, no Mundial de Clubes de 2017, foi muito legal, muito legal. Poder cobrir, assim, um clube... Os clubes brasileiros, geralmente, são legais, assim, de cobrir para quem cobre, né, trabalha na Europa, porque aqui é tudo muito fechado. E no Brasil, não todos, né, mas muitos clubes têm acesso um pouco mais próximo, assim, à relação. E eu me lembro que eu fiquei, inclusive, em Al-Ahly, acho que foi Al-Win, Al-Ahly. Como é o nome da cidade? Não é Al-Ahly. Al-Ain, eu acho que chamava a cidade. Eu fiquei no mesmo hotel que o Grêmio. Então era, tipo... E eu tinha um amigo que era, na época, assessor de imprensa do Grêmio. Então descia, tomava chimarrão, ficava conversando. É outra vibe, assim. Eu gostei muito. Mas no dia a dia, só se o Grêmio se mudar pra Madrid. E que a situação agora dos clubes gaúchos, cara, assim... Complicado. Vamos ver como é que vai ser isso aí, mas... Eu tenho muito orgulho do que os clubes gaúchos fizeram nessa tragédia toda, assim, porque eles realmente estiveram com o povo, sabe? Eles tiveram os jogadores ajudando, assim, voluntários ajudando nas coisas. Eu achei muito legal. E o Grêmio e o Inter se unirem, assim, realmente é uma causa desse tamanho, faz 2 rivais eternos, assim, se aproximarem. E a postura dos 2 clubes eu gostei muito também. Acho que eles saem muito reforçados em termos de conexão com o seu torcedor local, assim, né? Depois de tudo isso. E fora Grêmio e Inter, eu até tuitei isso esse fim de semana, que eu acho que todo torcedor do Grêmio e do Inter vai torcer um pouco pro Atlético Mineiro a partir de agora, porque as ações e as atitudes do Atlético Mineiro para com o Rio Grande do Sul, assim, os clubes gaúchos, tem sido de uma demonstração, assim, de muito carinho, assim. Realmente eu achei que o Atlético Mineiro foi... Eu não vi isso de nenhum dos outros, né? Óbvio que teve clube que ajudou também, mas acho que o que o Atlético Mineiro fez aproximou muito do povo gaúcho, assim.
e das duas torcidas, né? Guilherme Medrumonde. Tirando Michael Owen, hahaha, quem é seu maior ídolo no futebol? Você já o entrevistou. O Michael Owen é meu crush da juventude, gente. Não era ídolo do futebol, assim. Mas era o meu crush. Eu achava ele maravilhoso. Toda adolescente tem um crush. O meu era o Michael Owen. Maior ídolo no futebol, é complicado a palavra ídolo, né? Assim, eu tenho os meus ídolos de infância, né? Que a gente cultiva muitos jogadores que passaram pela seleção brasileira. Mas eu não sei dizer se eu tenho o maior ídolo, assim, do futebol, sabe? Eu tenho vários jogadores que eu admirei a trajetória deles no mundo do futebol. Alguns eu tive a possibilidade de entrevistar, né? Alguns eu conheci pessoalmente. Então, tipo, eu tive essa aproximação profissional e é muito legal poder isso. Mas eu não sei te dizer qual é o meu maior ídolo do futebol. Assim, talvez seja a Marta, por uma questão aí juntando bastante pessoal, assim, porque quando eu era criança, eu gostava muito de jogar futebol e eu enfrentei muita coisa, assim, por uma menina que gostava de jogar futebol no interior do Rio Grande do Sul nos anos 90, escutava muita barbaridade. Não só eu, mas todas as meninas que queriam jogar bola. E a Marta, ela é muito um símbolo, assim, de que eu tava certa que eu queria jogar futebol quando eu era criança, que eu não tava errada, sabe? Então eu acho que eu fico com a Marta, assim, por tudo isso, assim, pelo lado pessoal também, sabe? Depois, grandes jogadores, cara, assim, tem muitos, 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 assim, teria, não sei dizer qual é o maior, não consigo dimensionar. Se a gente for colocar futebol como um todo, eu acho que eu fico com a Marta, por muitos fatores. Se a gente for colocar um ídolo dentro de campo que jogava, pô, daí tem vários, né, assim, tem vários, não saberia dizer se tem um único, acho que pra mim não tem um único. Ericzinho.c, Tati, você já caiu do banco? Eu adorei essa pergunta porque ela é muito pertinente. Então, esse banco que eu tô usando agora, ele é o segundo, teve um antes dele, que ganhou 2 Champions, que foi para 2 Champions, depois as outras todas já é com esse aqui. E ele tá meio capenga, ele tá meio cedendo, mas por enquanto ele vai continuar aí, ele vai terminar essa temporada. Mas eu sinto que eu subo e ele já meio que dá uma afundada, assim. Então, em algum momento eu vou cair. Eu nunca caí. Mas eu acho que essa temporada vai ser. Eu acho que em algum momento eu vou cair, porque ele vai quebrar. Quando eu estiver em cima, aí vai ser ridículo, mas tudo bem, a gente está correndo esse risco. Marcos Barbosa, _ CR, sobe no banquinho e manda. É difícil eu conseguir um ingresso para conhecer o Bernabéu em dia de jogo do Real? Então, conseguir ingresso para jogo tá sendo bem difícil. Tá sendo bem difícil. Mas para conhecer o Bernabéu, tu não precisa ir pro jogo, tu pode fazer o tour. O tour do Bernabéu ainda tá provisório, tá, gente? O tour que está atualmente, que as pessoas que vêm pro Bernabéu agora e vão fazer o tour, a sala de troféus, o museu do clube, tá tudo provisório ainda, não tá o novo, como é que vai ser? Não tá no provisório ainda. Então ainda não tá totalmente pronto isso. Mas dá pra fazer o tour, que tu acede ao campo, tu vê os troféus, as 14 Champions e tudo isso. Só que ainda tá meio provisório, ainda não tá pronto depois da obra, então ainda tem isso. E isso dá porque tu compra o ingresso e vai, né, visitar o Bernabéu. Mas jogo tá difícil pra comprar sim, tá difícil pra comprar entrada. Inclusive tem um vídeo aqui que eu explico passo a passo pra comprar entrada, e é bem difícil. _OFC. Sobe no banquinho e manda. Tati, alguma dica para quem quer ser jornalista esportivo? Então, eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo já aqui na Espanha, porque quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu achava que a minha paixão pelo meu clube me impedia de trabalhar com isso. Eu errei, mas o universo não, e eu caí aqui e consegui trabalhar com algo que eu não tinha nem sonhado, né? Mas a dica que eu dou, que eu acho que é algo diferente do que a minha geração não teve, que são as possibilidades de rede social, de tu já te posicionar em relação ao tipo por exemplo, tu gosta de futebol internacional, tu pode ter um Twitter falando de futebol internacional, um Instagram, um canal no YouTube, tipo, na minha época isso era impossível, porque não existia rede social, né? E depois a dica sempre que eu dou primeiro, pra mim é base se formar jornalista, porque eu acho que a gente passa por um processo de formação enquanto profissional. Depois eu fiz muitos estágios na minha vida, no qual eu conheci muitas pessoas e aprendi pra caramba. Então eu sempre falo que eu acho que passar por redações é muito importante na formação do profissional.
J. Pedro _BB. Sobe no banquinho e manda. Você acha mais provável um time italiano voltar a ganhar a Champions ou um francês? Então, somando todos os franceses e somando todos os italianos, eu acho que o que tá mais próximo é a Inter de Milão, né? Pela temporada que fez na passada, que chegou na final da Champions, e pela temporada que fez, ganhou o título do campeonato italiano esse ano. É um time muito difícil de enfrentar, né? O Atlético suou aí para conseguir eliminar a Inter. A Inter é um time realmente, acho que de todos eles é a que compete melhor, né? Tá mais pronta para poder competir. O PSG do Luiz Henrique na próxima temporada, ele sendo o cara e tendo a possibilidade de organizar tudo, eu tenho curiosidade para ver. Acho que dos franceses é o PSG. Não sei se um outsider seria capaz de chegar longe na Champions. E dos italianos, eu acho que a Inter é a que tá mais pronta para competir, e depois o Milan também tá nessa crescente. Aí sempre tem as surpresas na Itália, né? A Atalanta, o Napoli, que são clubes que têm mais experiência também em competições, né? Mas eu acho que de todos os clubes italianos e franceses, a que está mais pronta para competir na Champions é a Inter de Milão. Então eu diria que é a Inter, mas vamos ver o PSG da próxima temporada com o Luiz Henrique montando o time como ele quer. Luke XTX sobe no banquinho e manda: Tati, qual a história do banquinho? Desde quando você adquiriu e usa ele? Então, o banquinho, ele surgiu em 2016, o dia que eu tive que fazer uma entrevista com Fernando Torres, jogava no Atlético de Madrid. Cara, o Fernando Torres é muito alto, né? E aí o quadro, a gente trabalha sozinho aqui, então eu posiciono a câmera, ligo o play e faço a entrevista com o jogador do lado dele. O ponto é que no enquadramento era o Fernando Torres e a Tatiana, só aparecia a minha cabeça assim. Cara, ficava muito feio. E eu disse, eu preciso de alguma coisa pra não ficar feio no quadro da gravação, né? Aí, inicialmente, eu tinha pegado um monte de revista enrolado num papel que o Quesada ria, que ele dizia que as pessoas iam achar que aquilo ali era outra coisa, não sei o quê. Só que pesava pra carregar, tinha que levar na mochila, pesava e tal. E aí, um dia eu tava em casa e eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que seja leve, que eu consiga dobrar pra levar pra eu subir em cima, porque eu não uso salto, eu não gosto de salto, eu até tenho sapato de salto pra ir pra festa uma vez a cada não sei quando. Eu só vivo de tênis, eu não vou trabalhar 24 horas em cima de um salto pra poder ficar alto e nem vou ficar com o salto. E aí eu fui numa loja e olhei e digo, caraca, isso aqui é pra as crianças escovarem os dentes. Daí eu comprei um, só que ele tem 20 centímetros, 20 centímetros. 20 centímetros ia ficar irreal eu com 20 centímetros. Eu cortei e ele tem 12 centímetros. Eu ganhei 12 centímetros com o banquinho. Então essa é a história do banquinho, que eu já contei aqui algumas vezes, mas conto de novo, não tem problema. Railson Brito. Tati, qual o seu volante favorito na história do futebol? Sempre essa pergunta vem bastante, né? Então, na minha infância, um dos meus jogadores preferidos era o Dinho, volante do Grêmio. O Dinho era maravilhoso. O Dinho era muito volante do Grêmio. E eu gosto muito de volante, realmente é uma posição que eu costumo observar volantes no jogo, né? E eu tive a sorte de acompanhar esse Real Madrid tão vencedor com um dos meus volantes, o meu volante favorito, que é o Casemiro. Eu continuo achando o Casemiro o melhor volante que eu vi jogar. Aí eu sei que existe a discussão entre Casemiro e Busquets, porque eu acho que os dois marcaram uma era, assim, realmente na posição, assim, né? A era moderna, pra mim, ela é marcada pelos dois. E talvez, se não são os melhores, estão aí entre os melhores volantes da história do Barça e da história do Real Madrid. São características diferentes para estilos de jogo diferentes e eu acho que escolher um ou escolher outro é uma decisão subjetiva. Pro futebol que eu gosto, eu prefiro o Casemiro, mas o Busquets é sacanagem o que o Busquets jogava, tá? E quem diz que é o Busquets, eu concordo totalmente, porque eu acho que é uma escolha subjetiva, um ou outro. Dos que eu vi, assim, próximos, são os maiores que eu vi, o Busquets e o Casemiro. O Xabi Alonso, por exemplo, também era um volante fora da curva, mas eu ver com tanta continuidade, eu não vi o Xabi Alonso, porque quando eu cheguei para morar em Madrid, o Xabi Alonso estava já finalizando a sua passagem pelo Real Madrid. Então eu vi alguns anos, o Xabi Alonso, seleção espanhola, jogava demais. Mas eu, pro estilo e por ter visto toda a carreira, e eu sempre digo que eu tô muito condicionada por isso, eu fico com o Casemiro, pra mim.
Mas entendo quem fala o Busquets, quem fala o Xabi Alonso, tá? Cada um aí tem a sua opinião e tá tudo certo. Sérgio, eu já respondi uma do Sérgio, não? Sérgio Thiago Mendes. Qual o seu maior desafio como correspondente? Conseguir prestar atenção em muitas coisas. E a gente tem um ponto como correspondente que a gente cuida de uma praça, né? Então tu tem que estar alerta e sabendo o que está acontecendo em tudo. Então tu tem que estar conectado o tempo todo. Então o desafio é conseguir estar em tudo ao mesmo tempo. E quando a gente vai trabalhar, não esquecer de carregar nenhuma bateria, de equipamento e tal. Mas eu acho que a conseguir estar conectado com tudo e saber tudo o que está acontecendo é o nosso principal trabalho. E é o desafio também, porque às vezes tu desconecta e não pode desconectar. Fica ligado que está acontecendo coisa. João... o João já respondi, João. Já respondi. Miguel. De Cruel. Ui. Tati. Tu como jogadora tem habilidade? Não muita. Eu gostava de jogar bola. Eu jogava relativamente bem, fazia minhas faltinhas, dava os meus carrinhos. Mas eu gostava muito de jogar bola. Mas na minha época, amigo, a gente era vista com muitas coisas horrorosas se a gente jogasse futebol. Mas eu gostava, mas eu não me definiria como habilidosa. Mas eu gostava de jogar bola. Daniel Dias. Se pudesse voltar no tempo, qual show de uma banda que não existe mais você gostaria de ver? The Beatles. The Beatles. Led Zeppelin também entraria nessa lista, mas eu acho que mais Beatles. Mais Beatles. Gabriel. XDJ. Tati, se tu fosse entrevistar o Soteldo, quem usaria o banquinho? É uma boa pergunta, eu acho que ninguém. Eu acho que o banquinho não seria necessário para entrevistar o Soteldo. Gabriel Santana. Tati, em que instituição você se formou? Como foi a sua vida de estudante de jornalismo? Eu me formei na PUC do Rio Grande do Sul, na famosa FAMECOS, Faculdade de Comunicação da PUC no Rio Grande do Sul, onde eu conheci um monte de gente que depois eu trabalhei junto, um monte de gente que é minha amiga até hoje. Foi maravilhosa a minha etapa como estudante. Eu comecei estudando jornalismo e fazendo faculdade de História ao mesmo tempo. Eu fazia as duas faculdades. Porque eu queria ser jornalista, mas eu ainda estava... Eu gosto muito de História, inclusive é uma faculdade que mais pra frente eu quero voltar lá e terminar ela. E eu fazia as duas. Até que eu decidi que eu queria ficar no jornalismo e aí comecei a fazer estágio e abandonei a faculdade de História. E aí foquei no jornalismo e comecei a estagiar. E a minha vida, dos 4 anos que eu demorei para me formar, 3 anos foram trabalhando e estudando. Inclusive, o meu último ano de estudante, eu trabalhava na Rádio Gaúcha de Porto Alegre e já era contratada, não era mais estagiária. E eu produzia o programa da madrugada. Então, a minha vida era o seguinte, eu chegava na rádio 9 da noite, eu acho, 8, 9 da noite. Por aí, umas 8, acho que era. Produzia o programa, saía da rádio às 3 da manhã, ia para casa e dormia até umas 6, levantava e ia para a faculdade, fazia aula, porque já estava nos semestres finais, era trabalho, não sei o quê, voltava para casa, comia, dormia mais um pouco e ia trabalhar de novo. Então a minha vida era muito louca nos últimos anos da faculdade, assim. Mas eu adorei. A minha faculdade foi muito legal, curti pra caramba e levo muita gente até hoje da minha faculdade. Artos Vinnick. Quanto custou o banquinho? Acho que foram 12 euros. Dá mais ou menos uns 60 reais. Acho que foi isso. Deve estar mais caro agora, mas na época acho que foram uns 12 euros. 10, 12 euros por aí. Lucas. Quando o Ancelotti sair, eu espero a chegada do Xabi Alonso no Real. Seria uma boa? Então, é um nome que se imagina para o futuro, né? O Ancelotti tem contrato até 2026. O Xabi Alonso na próxima temporada, 24-25, fica no Leverkusen. E eu tenho a dúvida de quando é que ele vai querer dar o passo Real Madrid, né? Porque eu tenho a sensação, o Xabi Alonso foi um grandíssimo jogador e está se mostrando parecer ser um grandíssimo técnico. O trabalho dele na Real Sociedad B foi incrível. O que ele fez com o Leverkusen é histórico, espetacular nessa temporada. Ainda pode ganhar mais títulos, né? E
E ele tá. Eu acho que como jogador ele já fez isso de subir degrau a degrau na carreira. E eu acho que como técnico ele também tem essa ideia. Até por isso eu acho que ele fica mais um ano no Leverkusen, porque eu acho que ele não vê que seja o momento dele dar um passo para alguma coisa maior ainda. Ele quer ainda se formar mais, ou sei lá. Ele acha que o degrau dele não chegou. E eu não sei quando é que ele acha que vai chegar esse momento do Real Madrid, né? E tem que ver como é que vai ser o Real Madrid também, né? Porque eles renovam com o Ancelotti, porque realmente o Ancelotti nesse momento é o melhor técnico para treinar esse Real Madrid. Mas em 2026, quando termina o contrato do Ancelotti, não sei onde vai estar o Xabi Alonso e tal. Então, eu acho que um dia ele vai treinar o Real Madrid, tá? Agora, quando? Aí é que fica a dúvida. Rodrigo Couto. A zaga titular do Real na final vai ter Rüdiger e Militão? Alguma chance do Nath entrar? Sim, eu acho que... o Rüdiger é o único que eu acho que tá com a vaga garantida. E o Militão depende muito do que o Ancelotti já falou muitas vezes, que ele precisa estar no melhor nível para jogar a final da Champions. Eu acho que se o Ancelotti entender que o Militão não tá 100%, não tá no seu melhor nível, ele vai ir com o Nacho. Porque o Nacho jogou mais na temporada, né? Tem mais ritmo competitivo e tal. Então vamos ver, mas acho que essa dúvida até o Ancelotti confirmar, ela seguirá. Barreto Gabriel, cada correspondente escolheu os times que iam cobrir ou foi sorteio? Nenhuma coisa, nem a outra, Gabriel. No meu caso, eu moro em Madrid desde 2011 e eu comecei a trabalhar na TNT em 2016. Então a minha decisão pessoal na vida foi vir para Madrid. Eu escolhi morar em Madrid. A corresponsalia, ela apareceu depois, mas eu já estava em Madrid, eu já morava aqui, já trabalhava aqui, já vivia aqui. Minha vida já era em Madrid, então não foi a TNT que me mandou para cá, eu já estava aqui. Mesma coisa com o Quesada, já morava em Portugal quando foi contratado. O Beckler já morava em Barcelona quando foi contratado. A Clara e o Fred, que são outros casos, porque eles vêm do então Esporte Interativo do Brasil, né? Aí o Fred vai para a Inglaterra e aí a Clara vai inicialmente para a Itália e agora tá na França. Mas no meu caso, eu já morava em Madrid muito antes da TNT me contratar. Inclusive, eu falei, vocês querem correspondente em Madrid, sou eu. Se é em outra cidade, não, porque essa aqui é a minha cidade. Eu dei sorte. Uma dúvida. E Kevin, você torce para algum time? Eu torço pro Grêmio de Porto Alegre. Mas e na Europa e na Espanha tu torce pra quem? Pro Grêmio de Porto Alegre. E na Inglaterra tu torce pra quem? Pro Grêmio de Porto Alegre. E em Marte tu torce pra quem? Pro Grêmio de Porto Alegre. Eu torço pro Grêmio. Meu time, eu sou torcedora do Grêmio. Meu time é o Grêmio. Eu falo isso todo, mas as pessoas continuam mandando a pergunta. Mas pra quem tu torce? Pro Grêmio, gente. João Matias Moreira. Tati, já leu Gabriel Garcia Marques? 100 anos é muito famoso, mas tudo dele é um espetáculo. Já li. Li alguns livros. Os 100 anos, inclusive, foi um dos únicos que eu não li. Eu li outros, não me lembro os títulos, porque eu sou horrível para título. Mas esse eu não li. Como é que é? Bela Sampaio. Tati, quem foi seu primeiro crush no futebol? Michael Owen. Meu crush no futebol, Michael Owen. S. Marcos. Como se sente sendo uma inspiração para diversas meninas do meio esportivo? Então, eu tenho muita responsabilidade por estar onde eu estou, porque eu sei que assim como eu olhava para as mulheres que trabalhavam com jornalismo, na minha época não tinha tantas do jornalismo esportivo, como afortunadamente agora a gente tem muitos exemplos, narradoras, comentaristas, repórteres, apresentadoras, setoristas, tem muitas, ainda bem, e seremos mais. Eu sinto muita responsabilidade, porque eu digo que quando eu tô ali, não tô só por mim, tô por todas, estamos quase todas, né? Por todas que não conseguiram, as poucas que passaram, algumas que estamos, mas estamos muito para as muitas que virão. Então eu me sinto, eu tenho um sentimento de muita responsabilidade por fazer as pessoas terem a possibilidade de sonhar vendo, né? E um beijo pra todas as gurias, de verdade, tamo junto. Marculino, 699, quem esteve pior, Barcelona após a saída do Messi ou Real após a saída do Cristiano? Barcelona depois da saída do Messi, não tem nenhuma dúvida. A transição do Real Madrid está sendo melhor estruturada. E não só o Messi, né? Xavi, Iniesta, Busquets, uma galera. Medeiros Vivian, quem você acha que é o maior ou a maior brasileiro da história e por quê? Vamos juntos pelo Rio Grande. A maior brasileiro da história é o Pelé.
no futebol e não no futebol, porque eu acho que o Pelé coloca o Brasil no mapa, assim, em geral, assim, né? E ele vira uma coisa, tipo, quem é o Pelé de não sei o quê, de qualquer coisa, tipo, de absolutamente tudo. Ah, e tem uma caneta. Quem que é o Pelé da caneta? O Pelé virou adjetivo de ser a melhor coisa dentro de qualquer, de qualquer coisa. A melhor coisa é o Pelé. Então, pra mim, é o Pelé. É, porque isso, quem éramos nós antes do Pelé? Era difícil da gente se identificar, né? Pelé colocou a gente no mapa mundi. Lé, Tati, você pensa em ter filhos? Inclusive, chega muita pergunta sobre a minha vida pessoal e eu não sou uma pessoa que abro, assim, minha vida pessoal. E entendo quem abra, mas eu gosto de separar um pouquinho as coisas. Mas podem mandar perguntas, né? Mas não nasci pra isso, Lé. NTR Ayrton. Na eventual saída dos 4 capitães, quem assumiria a braçadeira do Real? Então, NTR Ayrton. No Real Madrid a capitania é por tempo de primeiro time. Tanto que é que o Nacho só assume a capitania nessa temporada, ele é o primeiro capitão. Porque ele não tinha tempo de primeiro time igual aos jogadores que estavam antes. Então é tempo de primeiro time. E se o jogador sai e depois volta, aquela temporada não conta. Então a conta ela é um pouco complicada de fazer. Mas hoje é Nacho, Kroos, Nacho, Modric, Kroos, Carvajal, são os 4 capitães dessa temporada. Digamos que hipoteticamente, o Nacho acho que vai sair, que saia Kroos e Modric. Nacho, eu acho que o Lucas Vázquez entra, porque ele eu acho que chegou em 2015. Quem mais tá ali daquela época? Acho que não tem mais depois disso. O Ceballos desconta os anos de Arsenal, então não entra na conta. E aí já chega, eu acho que já chega os de 18, que são o Courtois, o Fede Valverde e o Vini. Então o Vini tá próximo. E depois eu acho que já vem os de 19, que são Militão, Rodrigo... Quem é o outro que chegou de 19? Militão e Rodrigo, certo. Tem mais alguém que chegou de 19. Então eu ainda vou fazer a contagem certa, para não falar coisa errada. Mas no Real Madrid a capitania é por tempo. Então, quem tiver mais tempo de primeiro time, não conta o que fez na base, é que vai pegando a braçadeira. Mas se saírem Nacho, Kroos e Modric, que eu não acho que os 3 vão sair, o Nacho eu acho que sim, os outros ainda tá na dúvida, o próximo seria o Carvajal. Aí o Carvajal ficaria até ele sair também. E aí depois vai subindo aí os tempos de time. Mas eu ainda quero, quando terminar a temporada, fazer um vídeo explicando um pouquinho melhor isso. Mas eu preciso calcular os tempos aí pra saber certinho a ordem. Luísa Portilha. Tem chances do Modric ficar no Real Madrid? Então, a situação do Kroos e do Modric, eu acho que o Nacho vai sair. E a situação do Kroos e do Modric é renovar por mais um ano. No caso do Kroos, renova por mais um ano e depois aposenta, porque o Kroos já falou que quando ele para de jogar no Real Madrid, ele aposenta. E o Modric, se ele fica, são renovações anuais, né? Porque o Real Madrid só oferece renovação anual nesses casos. Já teve quase certo que ele não ficava, depois parece que começa a crescer um rumor de que talvez ele fique, mas eu acho que eles só vão anunciar qualquer coisa depois da final da Champions. Tanto se fica como se sai. Assim como aconteceu com o Marcelo lá em 2022. Ele não renovou o contrato e depois de ganhar a Champions, levantar ela como capitão, ele anunciou que saía do Real Madrid. Acho que Kroos e Modric vão anunciar as decisões, porque muito passa por eles, né? Depois da final da Liga dos Campeões. Mas eu acho que tem possibilidade de ambos ficarem e tem possibilidade de ambos saírem, porque é uma questão de decisão própria ali de renovação, né? E é isso. Gente, quem chegou até aqui, muito obrigada por estarem aqui em mais uma edição do Suba no Banquinho. Espero ter conseguido responder muitas perguntas. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui e sigam ajudando o Rio Grande do Sul, tá bom? Beijo para vocês.